Salve, salve, radamezinhos e radamezinhos. Hoje eu ia aproveitar mais este episódio aqui do Formigas do Espaço. Ia falar sobre a Páscoa aí, que a gente acabou de passar por essa data, né? E eu ia comentar algumas coisas sobre o mestre Joshua Ben Pandirá e ia falar sobre a Páscoa, o Passover, e todas aquelas histórias do Velho Testamento, as histórias do Mahabharata, do Ramayana, dos Edas, da mitologia viking. Aí estava até agora, encontrei um velho camarada do audiovisual que lá atrás, 40 e carqueirada de anos atrás, ele era cinegrafista da TV Gazeta e fazia freelancer na TV Cultura, num programa que se chamava. Como é que era o nome do programa? Programa de Saúde. Bom, e no fim ele começou a tirar do baú, porque os velhos radialistas são contadores de história, né? E aí ele começou a contar umas histórias que ele nunca mais esqueceu, que era a seguinte: tinha um cinegrafista fixo nesse programa, que era o meu grande amigo Edgar Luqueta. E um dia lá, por algum motivo, o Edgar Luqueta teve que fazer alguma outra coisa, porque a gente era de uma produtora que prestava serviço para a TV Cultura, e esse Edgar Luqueta era também dessa produtora, eu também trabalhava nessa produtora, e ele não pôde comparecer lá ao trabalho, e colocaram um substituto, que era um outro amigo nosso, que era o o Gonzaguinha. Ele tinha esse apelido porque ele era a cara do Gonzaguinha. Bom, só que a gente estava já há muito tempo fazendo esse programa de saúde e toda hora ia ali na faculdade de medicina que fica ali na Pedro de Toledo, aqui em São Paulo, e os funcionários já estavam é, careca de sacanear a gente nos trotes, né? E aí eu falei, puxa, eu vou contar essas histórias, mas porque não sei, no meio da conversa ele falou, pô, Jesus ressuscitou no terceiro dia, e ficou uma conversa nesse tema aí de os mortos caminham, né? E aí ele lembrou de um negócio que até hoje ele não esqueceu, ele quase teve um infarto, quase que ele teve um ataque do coração, porque os caras botavam a gente direto na sala de necrópsia, para sacanear mesmo. Então, tinha aquelas piscinas de formol cheio de peças, né? E as peças era para a galera treinar anatomia, dissecação. Tinha até uns braços, lá estavam há 50 anos, ó, o braço estava até marrom escuro, assim, mumificado, né? E tinha umas peças frescas, que essas ficavam dentro daquela solução lá, que eu não lembro mais o que tinha dentro. Formol era uma das substâncias químicas, com certeza. E, rapaz, esse era o José Carlos, o Zezinho Gonzaguinha. Rapaz, ele deu um azar, porque os caras foram fazer os trotes habituais com a equipe, e E aí não era ele, mas aí os caras meteram a gente num lugar pior ainda, porque era o batismo do cara. Ei, beleza, tô aqui, isso é o que dá gravar sem tripé, sem nada. Eita, nós, parece que eu tô no navio. Vamos lá, galera. Aí, é, o, botaram a gente num lugar pior ainda, que era onde preparava os corpos mais ou menos recém-chegados, velho. Então, era um lugar bizonho aquele. Pra gente que não estava muito acostumado com aquilo, né? Cadáver, gente aberta, era meio esquisito, né? Você começar a semana logo com uma dessas, né? E, cara,
acreditem se quiser, foi o pior. Para mim também foi bem ruim essa história aí, mas eu já estava mais calejado, né? Os cadáveres, eles levantam o braço, levantam a perna, alguns quase que se dobrava na maca e quase que o lençol caía do rosto, grunhiam, realizavam vários tipos de flatulências, barulhos. Cara, aí você naquele salãozão esquisito lá, sozinho. Então, e era uma época que eu não sei se era um personagem de televisão, eu sei que todo mundo, o meu camarada, o Zezinho Gonzaguinha, chamava de Billy. Ô Billy, vamos tomar um café? Ô Billy, vamos fazer isso? Ô Billy, Billy isso, Billy aquilo. Cara, aí os caras botaram a gente naquelas salas lá, que eram umas salas meio enormes, assim, meio lugar meio labiríntico. Quando ele sacou, velho, os pés das pessoas, que nem filme, né? Com aquela, o dedão lá com a etiqueta de identificando. O cara começou a entrar num pânico. Ele falou, Billy, 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 Billy. E batia no vidro e não sei o quê. Rapaz, você acredita que começou? Parecia orquestrado isso aí. Teve uns três defuntos ali. E os gases internos, vai saber quem trabalha com corpos humanos vai saber explicar isso melhor do que eu, com certeza. Velho, os corpos têm uns espasmos lá esquisitíssimos, de esticar braço, de levantar a perna, de flatulência. Cara, esse meu camarada entrou num pânico, começou a suar frio, começou a passar mal, meu. É uma sacanagem. Aí a gente tava lembrando, porque como o audiovisual me deu a chance de entrar nos lugares muito legais, de gravar um nascimento de baleia, umas coisas que jamais que eu entraria naquela coisa lá de ver lançamento de foguete em Cabo Canaveral, lá na Flórida. Mas tem o lado desgracento, velho, que os caras fazem a equipe pagar os pecados, mas pagar forte mesmo. Eu sei que isso aí deu um BO, meu, que o cara pegou o tripé da câmera e a gente andava com aquele monte de trambolho, né? O gravador, que pesava 18 quilos, a bateria, que chamava Anton Bauer, pesava quase 1.200 gramas, e microfone, e tripé, e monitor. Ele pegou o tripé da câmera, que era um tripé pesado pra caramba. Tô falando lá de 1989, sei lá. A cabeçona de ferro, pezão de madeira, era o tripé Weiner. Nem sei se existe essa fábrica ainda. Rapaz, ele deu uma tripezada na porta, quebrou o vidro da porta, começou a gritar lá. Deu um BO, né, que quase que perdemos o emprego por causa dessa história. Aí, outra vez, e a gente ia muito também com esse programa no Butantã. Aí tem a salinha aqui das tarântulas. Aí tinha umas aranhas caranguejeiras que era do tamanho de um pires, velho. E aí eles criavam camundongos, e aí a camundongo fêmea, ela tinha filhotes, eles pegavam os filhotinhos que pareciam uns cachorrinhos, né? Bonitinho, tudo cor-de-rosinha assim, mas era rato, né? Ratão, pequenininho. Separava aquilo lá e aquilo era a ceia das caranguejeiras, para você ver o tamanho. Eu esqueci o nome da presa das aranhas caranguejeiras, mas ela tinha um ferrão. O ferrão não é o nome correto, mas não vou lembrar agora o nome do. Será que é Lícera? Que dia? Eu não vou lembrar esse nome. As aranhas comiam
comi o filhote de camundongo vivo. Então era um bicho grande, cara. E quando elas ficam estressadas, elas começam a vibrar, né? Então o corpo todo cheio daquele pelo grosso e as patas cheias de pelo grosso, aquilo fica tudo vibrando. E os caras botaram na gente sorrisos marotos lá. Aí a gente tava acostumado a falar, os caras devem achar que a gente morre de medo de inseto e tal, mas ali, pô, as aranhas estão tudo dentro das gaiolinhas, né, velho? E, e os caras eram fazedores de trotes, né? Não eram sociopatas assassinos, né? Então ninguém ia soltar aranha venenosa em cima da gente lá, então então, tranquilo, vamos gravar, fazer as imagens, né? A hora que eu acendi a luz, e a luz de TV daquela época, a de hoje também, mas naquela época era halógena, era quente pra diabo. Acho que aquilo começou a estressar os insetos, né? Não sei qual é o coletivo de aranhas. A insetarada. Eles começaram a estressar e todo mundo tava fazendo assim, né? Vibrando. Cara, aquilo é um mecanismo de defesa da caranguejeira. Então ela enche o ar com aqueles pelos e aqueles pelos pegam aqui assim, ó, nesses lugares aqui atrás, aqui assim, os lugares sensíveis e dá uma alergia, uma coceira, velho. E a gente começou a passar muito mal. Aí vamos olhar para trás, tem uns 30 caras do Butantã dando risada pra caramba. Cara, nós tivemos que tomar banho de álcool, né? E ficamos tudo vermelho, todo mundo. Então, o, o pobre não, pobre sou eu. As histórias bonitinhas e legais e curiosas sobre o nosso mestre Joshua Ben Pandirá perdeu para as lorotas dos velhos radialistas, né? E teve outras pegadinhas aí, mas são um pouco pesadas para eu contar aqui para a turma, assim, mas reavivou as brasas desta memória, né? Como os caras gostavam de sacanear as equipes de televisão, mas como gostavam, viu? Agora essa dos corpos é impressionante mesmo. Eu não sei se é sempre assim, se é corpo fresco, o que de acho que acontece. Mas ver aqueles cadáveres lá se mexendo, velho. O lençol escorregando, você vê que tava tudo costurado e o cara se mexendo ali. Vou falar, meu. Não é pra qualquer um, não, viu, meu? Meu irmão lá quase teve um ataque cardíaco, meu. Vou te contar, o cara entrou em pânico, velho. Entrou em pânico. É isso. Nem só de disco voador vive o Formigas do Espaço. E eu gostei muito disso porque foi uma chance de me lembrar do Zezinho Gonzaguinha, que foi um bom parceiro do mundo do audiovisual, do meu grande amigo Edgar Luqueta, que era um baita mestre, e ainda é, né? Tá lá não sei onde ele está agora, acho que ele ainda está na TV Record. Então é sempre agradável lembrar dos velhos companheiros e dessas histórias que a televisão e o audiovisual nos propiciou, né? Então é isso aí. Radamezinhas e radamezinhos, hoje não vamos ter disco voador na história, vamos ter cadáveres se mexendo.